Bom, gente, temos mais um tema antes do desejado almoço. É um debate também super importante que segue na mesma linha do que nós temos aproveitado esse dia para fazer, sobre como a web pode transformar, né, a sociedade em que nós vivemos e como a web pode ser útil, né, para a sociedade como um todo. E dessa vez, né, o debate de agora, o último dessa manhã, é sobre internet e democracia. Eu quero convidar o Tiago Rondon e a Natália Neres, por favor, para que venham até aqui, para que a gente possa, então, fazer as devidas apresentações. E, desde já agradeço a participação, a presença dos dois, que vai contribuir e colaborar muito com esse debate. A nossa ideia agora é que cada um dos dois dê uma abordagem. O Tiago Rondon, ele é empreendedor e é fundador também de diversas empresas de atuação no mundo da internet e, mais recentemente, ele tem, né, liderado, né, uma instituição, uma organização que ele também fundou, que é o AppCívico, que tem a ver com soluções de tecnologia da informação para empreendedorismo social. E temos também a Natália Neres, que é pesquisadora em Direito e Tecnologia, é do Internet Lab. E o Internet Lab também tem atuado fortemente na discussão, na reflexão sobre o uso da internet e a democracia. E o que é super importante lá é que faz uma ponte entre a questão do direito e a questão da tecnologia. Então, eu vou passar agora a palavra para a Natália, para ela começar. É ao contrário? Beleza, então, vou passar a palavra para o Tiago, para que ele possa fazer, então, as suas considerações iniciais, fazer a sua apresentação. Tá bom? Boa tarde ou bom dia. A gente ainda não almoçou, né? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Tiago Rondon, sou um desenvolvedor de software há muito tempo. Hoje eu tenho desenvolvido pouco software. Eu quero compartilhar com vocês, de uma maneira bem rápida aqui, alguns projetos que a gente desenvolveu e algumas reflexões. Eu quero falar hoje sobre cyberguerras. O nosso futuro sistema político, ele vai sofrer transformações profundas e, queira ou não, todo mundo aqui faz parte já dessa guerra. A web tem sido o centro de vários debates e disputas políticas e sociais nos últimos anos. Independente de... Só um minuto aqui, como que eu... ok. Independente de qualquer questão ideológica, financeira, os estados, de maneira geral, eles já têm, inclusive, tendo uma dificuldade de lidar com o espaço digital. Né? Se no início da era da internet e da web, a gente colocava governos autoritários como os grandes vilões de uma internet aberta, de um debate político, hoje a gente vive uma outra preocupação sobre o radicalismo, sobre o extremismo e como que isso vem acontecendo dentro dessas plataformas digitais. Hoje, enquanto a gente está fazendo compras, passeando numa praça pública e sendo filmado, enquanto a gente está usando redes sociais e trocando mensagens, a gente, de um lado, pode ser uma infraestrutura de comunicação ou a gente está provocando uma comunicação nova. O Instituto Tecnologia e Equidade é uma fundação, um instituto que a gente criou recentemente para estudar como que a desinformação, por exemplo, vem sendo acelerado com o uso de tecnologia e dentro desses novos espaços. E para contar sobre isso, eu quero colocar de maneira rápida alguns acontecimentos históricos recentes. A Primavera Árabe foi um movimento que ele foi organizado em forma de rede, em que vários países de língua árabe foram às ruas protestarem por democracia, porque eles queriam realizar eleições. Né? A gente também teve nos Estados Unidos um movimento chamado Occupy, onde as pessoas se organizaram para irem buscar direitos contra os grandes grupos econômicos. A gente teve aqui em junho, as jornadas de junho, onde
as pessoas foram às ruas, inicialmente aqui em São Paulo, protestarem contra o aumento da tarifa de ônibus, mas isso se espalhou rapidamente por todo o Brasil. Na França, a gente vê agora os coletes amarelos, que viraram protestos constantes pela população acreditar que não faz mais parte e nem é ouvida nas reformas. O que eu quero colocar aqui para vocês é um termo que vem sendo utilizado de maneira recorrente sobre esse fenômeno, que é a utopia cibernética. A utopia cibernética, ela basicamente diz que os opressores talvez já não tenham mais tanto espaço quanto os oprimidos na comunicação. E, por muito tempo, esses movimentos começaram a surgir com uma velocidade incrível e eles tinham algo em comum. É muito difícil detectar uma liderança. É muito difícil de você ver nesses movimentos que a gente colocou um líder que está puxando todos esses movimentos. Mas, como eu disse, a gente vem tendo uma preocupação muito grande com relação à distopia cibernética. O aumento de extremismo, radicalismo, tem aumentado de maneira absurda, né? Tem um evento agora nos Estados Unidos recente, inclusive teve aqui um agora em São Paulo, que foi a primeira conferência de terra plana, né? E tem um ponto importante sobre isso. Lá nos Estados Unidos, eles entrevistaram as pessoas que estavam indo nessas conferências e de 30, 29 descobriram um assunto na web, vendo vídeos, lendo fóruns, e eles foram atrás desse conteúdo. Ou eles começaram, né, a buscar o assunto. Para falar sobre isso, um outro contexto histórico recente são as cyberguerras, né? Os vírus de computador, né, que a gente até então conhecia, sempre a gente falou dentro do aspecto de máquina para máquina. Então, ou seja, um caso emblemático que a indústria de segurança relata como o primeiro caso de ataque entre nações, ele aconteceu no Irã, né, quando um vírus de computador foi espalhado pela internet inteira e só tinha um alvo, um computador que não estava conectado na internet, inclusive, que pegou esse vírus por uma questão talvez na época de disquete, CD, pendrive, enfim, mas que tinha como objetivo acelerar a centrífuga de enriquecimento de urânio para estragar elas no Irã. Depois de muita pesquisa, os caras chegaram e descobriram. Esse vírus, inclusive, foi aberto e foi utilizado de outras maneiras. Na Ucrânia, recentemente, no inverno, os sistemas de aquecedores foram desligados por 2 vezes completamente no país. E foi comprovado também que foi utilizando vírus de computador. A gente teve ataques agora do exército israelense, inclusive esse aqui é o Twitter oficial do exército israelense, de como que eles estavam atacando hackers na faixa de Gaza. A grande questão que a gente vem vendo, que essas redes que são utilizadas hoje para fazer movimentos políticos, por exemplo, eles também estão sendo utilizados para fazer grandes ataques cibernéticos. E aí a gente vem com uma preocupação muito grande que vem sendo dito que é o terrorismo de baixo custo. Ou seja, se esses movimentos, essas redes são capazes de espalhar vírus de computador, as pessoas conectadas entre elas, para atacar infraestruturas de nações e gerar também movimentos, há um método que é muito preocupante atualmente, que está em debate, que é, por exemplo, algumas pessoas começarem a utilizar isso de maneira proposital, como método de ataque mesmo. Então, o que eu quero colocar aqui hoje para vocês, de uma maneira bem simplista, é a preocupação que eu tenho principalmente com o vírus do ódio, né? O ódio, ele tem feito o papel das máquinas nos humanos, ou seja, a gente muitas vezes é infraestrutura de propagação de vírus, de mensagem, simplesmente se comunicando. Assim como as cyberguerras acontecem, a gente tem tido um papel como infraestrutura nessas guerras. E qual que é o risco das nossas democracias atuais e das nossas instituições democráticas dentro desse espectro? Então, um debate que a gente tem feito com uma maneira muito ampla,
é como compartilhar tomadas de decisões e evidenciar as informações que a gente tem. Porque, às vezes, é muito fácil, né, a gente descartar o outro, porque, às vezes, acredita, de maneira geral, igual a gente colocou em terra plana, mas é muito importante a gente fazer uma análise de por que isso está acontecendo. Por que as pessoas, de fato, estão começando a acreditar. Inclusive, tem um instituto aqui em São Paulo que está fazendo uma pesquisa sobre o assunto, mas ele já traz muitas evidências para nós, para que a gente possa olhar disso com uma forma séria e enfrentar isso de uma maneira mais consistente. Quando a gente traz isso para o aspecto democrático, e aí recitando alguns números e por que há uma preocupação, e até principalmente o que a gente vem passando na América Latina, né, com 4 ou 5 países em grandes crises agora, que 34% dos brasileiros hoje estão satisfeitos em a gente ter um sistema democrático. Isso é um número muito baixo e, ao mesmo tempo, as últimas eleições, mais de 30% foram votos nulos ou as pessoas não foram votar. Foi o nosso recorde na última eleição. As pessoas não estão querendo mais participar do processo político que a gente vive. E eu quero falar algo rápido, como que isso pode estar acontecendo na web, nas plataformas. Politicamente e socialmente, quando a gente fala de medo e angústia, é super importante. Medo, quando a gente tem medo de algo, geralmente a gente se organiza, vai atrás, corre e briga por isso. A angústia é o sentimento de que faz a gente ficar paralisado, que a gente não toma mais ação e a gente deixa, inclusive, de votar ou acreditar em nosso sistema. A questão é que as plataformas digitais têm demonstrado como que a gente é vulnerável dentro das nossas realidades. E eu acho que tem algo que a gente errou feio nos últimos anos como desenvolvedores de software. Uma das matérias mais desenvolvidas nas universidades americanas, né, nos últimos anos, o que importava era se um aplicativo ficava por mais tempo aberto, né, ou seja, a gente faz para pegar a atenção dos usuários, para manter eles na plataforma. A gente se desenvolveu tanto nisso que a gente criou os algoritmos de persuasão, né, a captologia. A gente juntou ciências de persuasão com tecnologia. E os grandes modelos de negócio não se baseiam mais no seu dinheiro, mas se baseiam na sua atenção. Só que os medos e as angústias viraram dados. E até então, quando era feito para publicidade, para vender algo, isso estava tudo ok. Mas quando isso entrou na política, isso começou a causar grandes problemas e que a gente não está sabendo enfrentar eles, talvez de uma maneira séria. A gente não está sabendo olhar para isso de uma maneira correta. Então, o que a gente vem percebendo, que muito se fala em bolhas, mas os algoritmos têm criado as divisões, talvez dentro da nossa sociedade. Quando a gente vê alguém acreditando em assuntos absurdos, talvez eles estejam num lugar sozinhos dentro dessa grande rede de maneira isolada. E como que os algoritmos estão aprendendo tão rápido? Tem um conto muito rápido para contar, que em Stanford, quando eles começaram a estudar ciência de persuasão, eles colocaram um pombo dentro de uma jaula. E eles davam uma comida para esse pombo toda vez que ele dava uma bicada no botão. Depois eles começaram a retardar quando entregava essa comida. Então ele bicava, demorava 5 segundos, depois 2 minutos, depois 5 minutos, depois de maneira aleatória. Depois de um mês, o que esse pombo fazia? Passava o dia inteiro bicando. O que a gente faz nas redes sociais? A gente fica o tempo todo querendo ver a timeline. E aquela informação não está sendo gerada naquele momento. A gente foi condicionado a ter novidades fazendo isso e tendo essa atenção. Esse é um grande exemplo de que os algoritmos estão aprendendo como nos deixar o dia inteiro rolando uma timeline, né? Bom, um dos trabalhos que eu desenvolvi nos últimos anos tem muito a ver com o processo democrático. A gente desenvolveu o Voto Legal, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e que em 2016 não existia regulamentação sobre o assunto. E a gente gostaria de colocar uma plataforma com transparência em tempo real. A gente utilizou tecnologias na época, em 2016, como blockchain, para certificar a autenticidade das doações. 130 candidatos utilizaram. E a gente conseguiu influenciar no debate da lei eleitoral, na reforma eleitoral de 2017. Inclusive, foi ganhador do Inovare no ano passado, um prêmio do direito brasileiro. E aí, conforme a gente foi fazendo esses projetos para fortalecer a
a participação política, a gente desenvolveu esse mapa, que é o mapa de sistema de propaganda eleitoral brasileiro, onde a gente descreveu antes das eleições, a gente começou esse trabalho há 2 anos atrás, de como comunidades online e dinheiro vêm influenciando a intenção de voto. A gente fez uma pesquisa com mais de 300 referências no mundo, ele está disponível na internet, em tecnologiaequidade.org.br, e a gente fez um white paper com 15 propostas para o governo, para as plataformas, para o judiciário, e eles têm virado projetos de maneira geral. Um dos projetos é um documentário na History Channel. A gente desenvolveu também o Pegabot, que é uma plataforma para você medir qual que é a porcentagem que você roubou nas redes sociais, ou seja, como que é o seu comportamento, você só está levando mensagem para frente, não está transmitindo nenhum sentimento em cima disso. E todos esses projetos que estão documentados nessa pesquisa, eles utilizam esse mapa como um guia. Bom, o que eu queria colocar aqui hoje, por mais que a tecnologia venha se desenvolvendo muito rápido, há uma necessidade muito rápida também da gente desenvolver habilidades humanas, ou fortalecer as nossas habilidades humanas que existem, né? É bom lembrar que os humanos são o único, digamos, a gente tem uma máquina conosco que a gente tem uma capacidade de super-valia, que é a fofoca. A gente sabe fofocar como ninguém. Isso que diferencia a gente de muitas máquinas e os bichos. Então, mas por que isso é importante? Porque é importante a gente conversar com quem está pensando diferente de nós. A gente vem trabalhando em questões de ética sobre inteligência artificial, sobre a nova proteção de dados pessoais, mas o que a gente vê, se a gente não furar essas bolhas de algoritmos, a gente não vai ter condições de construir nada diferente daqui para frente. Então, faço um convite para vocês participarem mais desse debate. O ITE tem feito eventos pelo Brasil inteiro sobre esse assunto. E obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela presença. Pela paciência também, esses minutinhos finais da manhã são difíceis, né? Mas eu também me proponho a apresentar de uma forma bastante célere para que a gente possa pensar no assunto com calma durante o dia. Bom, eu sou Natália Neres, eu sou pesquisadora, trabalho no Internet Lab, que é um centro de pesquisa independente, que pensa essa temática, principalmente de políticas de internet, né? Bom, acho que eu passo, né? E o que eu me proponho a falar com vocês hoje é um projeto específico que nós temos dentro de uma das áreas, que é a área que eu coordeno, que se chama Desigualdades e Identidades, que trata, que pensa um pouco, né? Na verdade, se propõe a monitorar as redes sociais de uma forma geral em períodos eleitorais, por entender que, nesse momento, né, de períodos eleitorais, as questões de gênero, raça, classe, sexualidade ficam bastante presentes, né? E um diagnóstico que a gente tinha, né, quando começou esse projeto, era de que, bom, é bastante comum que a gente se esqueça, né, por conta da estrutura das redes sociais. Bom, mas aquele ataque à Dilma foi na primeira eleição, foi na tentativa da segunda. A gente perde um pouco esses registros e eles são muito importantes para nós pensarmos aspectos sociais da democracia, a sua relação com tecnologias, né? Então, a gente fez esse relatório, esse monitoramento pela primeira vez em 2016, nas eleições municipais. Era um período, né, exatamente pós-impeachment, com uma eleição de menor porte, então a gente viu poucos casos, eu vou relatar um pouco do que a gente observou. E em 2018, a gente fez novamente um cenário totalmente diferente do de 2016, né, já que esses temas todos se impuseram, como vocês puderam acompanhar nesse processo eleitoral. Bom, em 2016, né, o que a gente fez primeiro? A gente não tinha também, eu conversava um pouco com o Wagner, né, da importância dos pesquisadores
no campo das ciências humanas e do direito, né, ter essa interlocução com tecnólogos ou com cientistas da computação mesmo, porque a gente não fez isso de forma automatizada, né? O nosso monitoramento de redes era a partir de uma metodologia na qual a gente escolhia militantes, né, ativistas de direitos humanos pelo país e acompanhava suas redes mesmo de forma manual, tentando identificar como esses temas apareciam, né? E, naquele momento, as principais percepções que nós tivemos eram de casos reincidentes de xenofobia, de racismo e de misoginia, né? Mas também, né, algo que não tinha aparecido em processos eleitorais anteriores, ao menos não que a gente tivesse lembrado, de uso de plataformas para visibilizar candidaturas de pessoas não comumente presentes no processo eleitoral, como pessoas trans, como pessoas indígenas, como pessoas negras, né? Então, Vote Trans, Me Representa, né? Aquela plataforma de match entre um parlamentar, um candidato e você, pensando nos interesses comuns, em direitos humanos, aparecem nessas eleições pela primeira vez, né? Bom, esse relatório está disponível para download gratuito, vocês podem ver quais foram as nossas percepções desse período. Em 2018, né, a gente mudou um pouco a metodologia, até porque não foi preciso seguir militantes em todo o país para acessar debates sobre racismo, misoginia, todo tipo de violência baseada em marcadores sociais nesse período eleitoral, né? Então, o que a gente fez foi ativar o Google Alerta com algumas palavras-chave que pudessem nos trazer esses resultados, né? Além de um banco de dados, a gente analisou as denúncias que chegaram num banco de uma plataforma que foi desenvolvida por diferentes entidades da sociedade civil, que se chamava Treta Aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas, basicamente, era uma plataforma que se propunha a receber denúncias de candidatos falando algo que não deve, né, no período eleitoral, ou de candidaturas sofrendo ataques, né? Mas foi um desafio enorme, né, olhar para esses dados nesse período eleitoral de forma específica. A gente não tem um órgão governamental que colete violações de direitos humanos na internet, mas a gente tem uma organização de sociedade civil que faz isso, que é a SaferNet, e os dados são alarmantes, né? Entre primeiro e segundo turno das eleições passadas, nós tivemos 2.000% de crescimento de denúncias com teor de xenofobia, mais de 600% de aumento, né, entre o primeiro turno e o segundo turno, de incitação de crimes contra a vida, neonazismo, homofobia, violência e discriminação contra as mulheres, enfim. O que a gente tem é que o número de denúncias mais que dobrou, né, em relação ao pleito de 2014, comparando com as eleições de 2018. Então, foi um período de intensidade, né, de violência, né, baseada muito no que Tiago já trouxe, principalmente no discurso de ódio, né? Bom, esse alarmante número, né, de violência, ele também fica claro no número de iniciativas que surgiram da sociedade civil ou de forma autônoma para tentar monitorar, né, essa violência. Então, a gente teve thread no Twitter, mapas de violência eleitoral, mapa de violência política, né, um portal de vítimas da intolerância feito pela Pública, que se usou de diferentes formas de tecnologia, né, desde georreferenciamento, então a pessoa dizia onde sofreu a violência, era possível olhar isso espalhado no território brasileiro ou na sua própria cidade. Esses relatórios mesmo de mapa de violência com os relatos, né, do que teria acontecido, e em que medida também isso teve a ver com os processos eleitorais. Só o número, né, dessas iniciativas já mostra também essa preocupação também de uso de tecnologia para lidar com essa questão no período, né? O que a gente observou, e eu acho que não vou ter tempo de contar muito do teor das denúncias, do teor da violência, é que nós tivemos, pelo menos no banco de dados, né, do Treta Aqui, que é essa plataforma que recebeu denúncias, um número muito maior de denúncias que tinham a ver com candidatos promovendo o discurso de ódio do que
candidaturas sofrendo discurso de ódio, né? Então, esse tipo de violência varia muito, né? Mas, em geral, apologia a crimes contra a vida, discriminação contra a mulher, né? Então, os casos de misoginia bastante frequentes, além de LGBTfobia, né? Disparando. Todos eles sempre mais em relação a candidatos do que eleitores. Bom, pelo menos nesse banco, né, 30% das denúncias se referiam somente ao que o presidenciável à época, Jair Bolsonaro, teria dito no processo eleitoral. E não somente o que ele disse nas redes, né, mas também o resgate de falas dele, né, em programas de mídia tradicional. Além, né, além desses discursos proferidos e muito denunciados nessa plataforma, os crimes contra a vida tinham a ver principalmente com a temática de segurança pública, né? A maciça denúncia da violação de uma placa com o nome de Marielle Franco, vocês devem ter visto por alguns candidatos também, e o compartilhamento maciço, né, na verdade, de uma foto que simulava tortura por asfixia por um dos filhos, né, do agora presidente. Enfim, as denúncias de segurança pública, principalmente desse teor, né, no sentido de morte a bandidos, né, nesse sentido. Contra candidaturas, né, a gente percebe também, além desses casos que eu digo, os casos de transfobia, né, contra candidatas ou contra pessoas que já tinham sido candidatos em outro momento. Entre eleitores, era muito comum que as denúncias de violação de direitos humanos tivessem a ver com sexualidade, por conta da massificação de um discurso em torno do que seria o kit gay, né? Para além de muitas denúncias de teor misógino por conta da criação do grupo Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, né? Além disso, outros casos, né, de violência contra comunicadores, como jornalistas, e um jogo, né, que foi desenvolvido também, não sei se vocês chegaram a ouvir dizer, o Bolsomito, né, que era um jogo no qual se ganhava pessoas que mais matassem LGBTs, nordestinos, mulheres, enfim. Bom, para além, né, desse cenário de terror, né, o que a gente observa também é um cenário de resistência, né? Como a gente viu, em 2016, eu já tinha adiantado um pouco para vocês, que começam a surgir plataformas, sites de impulsionamento de candidaturas de pessoas, de mulheres, de pessoas trans, de pessoas negras, de LGBTs. Isso se intensifica bastante, né, no período nas eleições de 2018. Esses são só alguns, né, das diversas campanhas que nós tivemos nesse período, né? Então, Vote Nelas, campanhas de mulher, Encontre Sua Candidata, Mulheres Negras Decidem, lista de candidaturas quilombolas, também, que jamais tinha acontecido em outro período. Além disso, né, o site, né, a plataforma Me Representa, que surgiu em 2016, que visava esse esquema de Tinder, né, político, né, de match entre quem se interessa por direitos humanos e candidatos que se comprometeram com essa pauta, se intensifica também, né, como um modelo, e aí tantas outras iniciativas surgem, né, como Tem Meu Voto, Sintonia Eleitoral, Match Eleitoral da Folha, Voz Ativa, o Apoie, partidômetro das eleições para deputado, enfim, a tecnologia também passa a ser utilizada de forma intensa por diversos grupos de sociedade civil, numa perspectiva mesmo, como o Thiago colocava, de influenciar esse momento político de uma forma que incentivasse a participação, tendo em vista um contexto de desilusão com esses processos, né? Bom, além disso, e meu tempo já vai se encerrando, acho que uma discussão importante, eu sei que vocês, a maioria de vocês não são pessoas de humanas, né, ou da área de direitos humanos, mas o que eu estou tentando chamar a atenção com essa apresentação é que a tecnologia, ela precisa fazer parte desse debate. Ela tem feito parte desse debate no campo das resistências, né, desses grupos em relação à violência,
Mas acho que também tem um ponto interessante, né, de um acontecimento desse período eleitoral, que foi o caso, né, do surgimento do grupo Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, né, e a hashtag Ele Não. E no momento que esse grupo é invadido, né, e se muda o nome, enfim, é hackeado, esse acontecimento também nos chama a atenção de que essa discussão que é muito feita de segurança digital, né, esse discurso que fica muito preso à área de tecnologia, na verdade, ele tem um impacto muito grande em fenômenos sociais, como uma iniciativa de tentativa de associação, né? Então, essa discussão de segurança digital, para além, né, desses fóruns mais específicos, são muito importantes. E essa invasão nesse grupo, né, de uma forma específica, chamou bastante atenção, na verdade, como ninguém conseguia resolver esse problema, né? E esse tema da segurança digital é tão debatido em outros fóruns. Primeiro, a gente conversou, né, com algumas das administradoras, e o que elas relatam é que as operadoras não tinham ideia de como orientá-las, né, a partir do momento que o chip de umas foi clonado, né? O Facebook mesmo demorou algum tempo para restabelecer esses grupos, né? E o direito tampouco conseguiu lidar ou lidou com esse caso, né, a partir do momento de uma tentativa de identificação ou responsabilização desses invasores. A gente tem lei específica para ser aplicada nesse caso e isso não foi mobilizado de forma alguma, né? Bom, a gente levantou algumas hipóteses ao longo do relatório de que tipos de leis, inclusive eleitorais, poderiam ser aplicadas. O que a gente tem de novidade em relação a esse caso nenhuma, né? Não foi solucionado, tampouco os malefícios que as administradoras sofreram não foram reparados, né? Porque uma vez que se invade conta de celulares, elas perdem contatos, enfim, nada disso foi solucionado. O que a gente tem à época, 2 presidenciáveis moveram uma ação no TSE, tentando pensar, né, qual era a responsabilidade, eventualmente, do partido do Bolsonaro ou enfim, das suas coligações nesse ataque, mas isso ainda tramita, né, na Justiça sem respostas. Bom, eu preciso realmente finalizar, mas o que eu queria chamar a atenção... Bom, antes tirou o slide, mas tudo bem, eu lembro. O que eu queria chamar a atenção, primeiro, é que esses casos todos, né, eles não... Nosso objetivo não é fazer conclusões, né, ou a partir desses dados tirar, estabelecer relações causais diretas, né? Nosso objetivo muito singelo era de monitoramento desses casos, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é isso, né? A importância de se pensar esses fenômenos sociais numa ligação muito grande com questões tecnológicas, né, ou com, enfim, essa ligação não pode mais ser desfeita, né? Então, movimentos sociais também têm pensado nisso, e acho que abre aqui uma janela de oportunidade mesmo para que as comunidades que estão muito ligadas a direitos digitais ou à tecnologia passem a dialogar muito mais com a sociedade civil, com movimentos sociais, num contexto em que processos eleitorais, principalmente, né, esses sentimentos se acirram, né? O sentimento do ódio, o sentimento que geram violências e que, bom, não tem um impacto somente online, né? Todas as pessoas que sofreram violência na rede sentiram medo também nos seus cotidianos, na sua vida offline, inclusive num ativismo político, né? Então, ou seja, uma violência online não é uma violência menor e pode ter impactos também para a democracia, no sentido de que pode afastar muitas pessoas desse processo tanto de participação quanto de atividades, enfim. Então, acho que esse era um ponto. Convido vocês a lerem os relatórios. Parece que nós não teremos tempo para perguntas, né? Então, totalmente à disposição para diálogos depois. Obrigada. Muito obrigado, Natália Neres. Muito obrigado, Tiago Rondon. Eu acho que, né, a gente pode dizer que, durante esse período da manhã, a gente quis, de alguma forma, com esses convidados todos que nós tivemos, mostrar para vocês que
a web, ela não é só a parte técnica. A web não é somente aquela parte tecnológica. Por vários anos, essa conferência WebBR, ela foi muito dedicada às questões de tecnologia, pura e simplesmente, de como codar melhor, como desenvolver uma melhor aplicação, quais eram as novas tecnologias que estavam no cenário, né? Isso também é importante, né? Saber desenvolver uma web com qualidade é super importante. Mas também a gente vem, nos últimos anos, também colocando uma outra dimensão da web, que aquela web em que você também é responsável por aquilo que você coloca na rede. Aquilo que se faz na web tem consequências. E essas consequências, elas podem afetar pessoas, podem matar pessoas, inclusive, e pode também, né, desestimular a participação, a colaboração na vida social por medo. E pode também desestruturar a democracia. Portanto, o que nós buscamos nessa manhã foi mostrar para todo mundo que o que se faz na web tem consequências e nós somos um pouco responsáveis por tudo isso também, na medida em que a gente tem voz na web e a gente pode falar, pode se manifestar contra esses desvirtuamentos daquele, né, objetivo primordial da web que eu falei logo na abertura de hoje, que era uma web libertária, aberta, colaborativa e universal. Eu agradeço a todos vocês também da audiência que ficaram até agora. Não vou abrir perguntas porque a gente, né, se atrasou bastante durante a manhã e a gente retorna às 14h20 para a sessão da tarde que vai ser sobre inteligência artificial e games na web. Muito obrigado, gente.